O dia 4 de setembro foi designado e é atualmente comemorado como o Dia Internacional do Taekwondo. No entanto, vocês sabiam que existe uma outra data comemorativa que comumente não é citada? No vídeo de hoje trarei algumas publicações antigas que foram veiculadas pela imprensa que apresentam o dia 11 de abril como o Dia Internacional do Taekwondo. Veremos também as incansáveis tentativas pela Coreia do Sul de apagar o legado do general Choi Yong-il ao longo dos anos e, finalmente, o tão esperado dia em que o país o reconhece como um dos grandes nomes da história da modalidade, em uma homenagem realizada na sede do Taekwondo Won, em Muju, Coreia do Sul. Porém, para que este reconhecimento acontecesse de fato, foram necessárias algumas pressões externas para que líderes deixassem de lado as questões políticas e realizassem tal cerimônia. Neste vídeo trarei algumas informações importantes sobre a história do Taekwondo, e por isso te convido para assisti-lo até o final. E se assuntos como estes lhe interessam e ainda não és inscrito aqui no canal, te convido também para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vamos ao vídeo. O Taekwondo coreano é dividido em duas grandes federações. De um lado está a ITF, que foi fundada na Coreia do Sul pelo general Choi Yong-il, e de outro a WT, antiga WTF, também fundada na Coreia do Sul. Após a ida do general para a Coreia do Norte no final dos anos 70, por muitos anos as organizações da modalidade na Coreia do Sul iniciaram uma longa batalha na tentativa de apagar o general e seus feitos dos registros e da história do Taekwondo. Contudo, é inegável a sua fundamental importância, tanto no processo de criação da modalidade, como também na sua divulgação pelo mundo, através principalmente de demonstrações. A bandeira nacional, ou a marca Taekwondo, foi confirmada por meio de comunicados à imprensa, que iniciaram no ano de 1954 pelo então líder e fundador da modalidade, Choi Yong-il. E algumas dessas publicações veremos a seguir. Esta imagem é de uma matéria publicada pela imprensa onde cita Choi no ato da fundação da 29ª Divisão Militar, recebendo a bandeira da divisão pelas mãos do então presidente da época, Lee Sung-man. A 29ª Divisão foi fundada em novembro de 1953 e foi liderada pelo Major-General Choi Yong-il, que também comandou a 1ª Divisão. Em outra publicação de 1954, a matéria celebra Choi Yong-il como o comandante da divisão. E juntamente com a fundação da 29ª Divisão Militar, o general funda a Tangsudo Odoguan, onde na oportunidade nomeou como instrutor-chefe o mestre Nam Tae. Já nesta outra matéria, também publicada em 1954, a notícia é sobre a primeira apresentação de Tangsudo Odoguan, que aconteceu no mesmo ano, onde na ocasião a marca ou a bandeira nacional do Taekwondo foi oficializada. Nas imagens a seguir, em outra publicação da imprensa, o general Choi Yong-il é apresentado novamente como o primeiro diretor, fundador da Odoguan, e Nam Tae como o primeiro mestre. Já neste outro recorte de jornal, diz que em comemoração ao primeiro aniversário da criação da 29ª Divisão Militar, foi realizada uma grande demonstração de Tangsudo, comandada também pelo general. O Taekwondo ITF foi fundado em 22 de março de 1966 em Seul, e a data do nascimento da modalidade é comemorada no dia 11 de abril. Por outro lado, a WTF, agora designada WT, foi fundada no ano de 1973 e desde então estabeleceu o dia 4 de setembro como o Dia Internacional do Taekwondo. Como citado no início deste vídeo, tanto as organizações governamentais como as da própria modalidade na parte sul da península, ao longo do tempo tentaram ofuscar a imagem, bem como os importantes feitos do general na criação e disseminação do Taekwondo. E isso começou a partir do momento em que ele viajou para a Coreia do Norte e posteriormente acabou se estabelecendo no país. Entretanto, essa situação mudou no ano de 2014. Em 2007, na Coreia do Sul, o Taekwondo Won, também conhecido como Taekwondo Park, começou a ser construído e teve a sua conclusão no ano de 2013. O Taekwondo Won é uma espécie de um grande campus universitário e, sem dúvida, é um lugar dos sonhos para qualquer praticante da modalidade. O parque fica localizado em Muju, na região central da Coreia, a aproximadamente cerca de 2 horas e 30 minutos de carro a partir de Seul.
O campus do Taekwondo One mede aproximadamente 3.300 km² e suas instalações incluem um grande ginásio, centros de treinamento, um teatro, um restaurante, dormitórios, um prédio administrativo e um museu. E foi neste museu, no ano de 2014, que foi inaugurada uma seção titulada Grandes Nomes da História do Taekwondo. Nesta ocasião, foram homenageadas 10 pessoas em uma fileira com um design designado para 11. Dentre os homenageados estavam os fundadores das 9 escolas, ou seja, as 9 Kwans. Porém, este 11º espaço estava sem representatividade, apenas como um espaço simbólico, e com isso, o nome do general Cho Eun-hee foi mais uma vez ignorado. Bom, a indignação pela falta do general na sessão não se limitou apenas aos praticantes do Taekwondo ITF ou seguidores do general. A insatisfação foi muito além disso. Muitos líderes do Taekwondo, cujas raízes pessoais variam de todas as Kwans e também no âmbito administrativo, expressaram suas insatisfações. Porém, por outro lado, muitos comentavam que a inclusão do general nesta fileira não seria possível devido ao lado político escolhido por ele. Essa situação gerou ainda mais indignação, já que muitos pioneiros coreanos ficaram decepcionados com a interferência que a política continuava desempenhando em sua arte marcial. Na verdade, a política sempre esteve envolvida no Taekwondo desde os seus primeiros dias de existência. E por outro lado, a modalidade se beneficiou muito com isso. Entretanto, por outro lado, a combinação arte marcial, política e dinheiro acabaram gerando ao longo do tempo interesses distintos e muitas brigas pelo poder. E assim, por causa dessa junção, arte marcial, política, dinheiro e poder, muitos problemas foram e ainda são causados até os dias atuais. Independentemente de qual caminho político seguimos, nenhuma pessoa pode negar as enormes contribuições por parte do general Cho Eun-hee ao Taekwondo. De fato, sem ele, pode-se dizer que não existiria a modalidade. Isso não significa que a Coreia do Sul não teria disseminado uma outra arte marcial nacional ao redor do mundo, mas provavelmente não seria chamada de Taekwondo. O desânimo não se limitou apenas aos pioneiros coreanos que difundiram a modalidade no exterior, mas também aos muitos dos atuais líderes não coreanos. Esta omissão do general na galeria soou como se todos os países ao redor do mundo que oficialmente praticam Taekwondo de alguma forma conhecem a verdadeira história de sua arte marcial e que apenas a Coreia do Sul, a verdadeira casa e local de nascimento da modalidade, não conhece a história real. Mas com tantas insatisfações e manifestações globais da comunidade do Taekwondo, o Taekwondo One anunciou que finalmente honraria o general. A cerimônia de inauguração ocorreu no dia 3 de setembro de 2016 e um total de 27 figuras icônicas da história foram formalmente homenageados. Ironicamente, a cerimônia ocorreu há exatos 57 anos depois que o general formou e liderou por alguns anos a primeira Associação Coreana de Taekwondo, a KTA, inicialmente formada em 3 de setembro de 1959, onde ele serviu como presidente fundador inaugural. Aqui embaixo na descrição deixarei o link onde contém todas as informações sobre o meu curso de língua coreana aplicada ao Taekwondo. E também para o artigo recentemente postado em meu site, onde apresenta uma carta aberta escrita pelo próprio general no ano de 1994, em que ele fala sobre a inclusão do Taekwondo nos Jogos Olímpicos. Eu me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima!